muito bem-vindo ao podcast Cozinha da Mensagem, o podcast da comunidade da Vila, onde a gente estuda um texto a fundo da palavra de Deus, da Bíblia, e a gente depois tira o que é melhor de que cada um estudou para pregar na nossa série É Só Isso Mesmo, Decepcionados com o Paraíso. Já estamos... Pode dizer que tá na reta final? Tá dizer que tá na reta final, né? Tá 5 ou 6, né? Ninguém sabe, é o certo, a gente grava com uma certa... Vamos terminar essa série só no semestre que vem? Ui, ia ser legal, hein, cara? Eu acho que eu não aguento, não. Pega mais uns textos assim de virar o estômago. É isso. Não, mas tá bom. A gente fez um bom trabalho e agora que a gente tá chegando nos profetas, eu acredito que tá mais leve, porque... a gente queria falar sobre isso. Aliás, depois eu falo de umas reclamações que eu recebi. Muito interessante sobre o nosso primeiro episódio. A gente precisa melhorar aquele primeiro episódio. Mas esse tá muito bom. Lembra o nosso primeiro? Que a gente leu Isaías e depois a gente falou um pouco da série e tudo mais. E aí a série não é o que a gente falou? É, eles falam assim, não condiz muito. É assim que é a nossa vida, né? A gente planeja, mas a resposta vem... Sim. É isso aí. Provérbios 16, 1. Vamos dar uma olhada na nossa banca. Aqui é Marcos Botelho e eu quero ver essa turma aqui. Tudo bem, Simval? Tudo bem. A minha pergunta é um pouco diferente hoje. E eu pensei hoje ele nela. Preparou, eu preparei hoje aqui. Ele pensou. A minha pergunta é... pior que eu começar com o Simval de forma rápida, uma vez que Deus falou de forma não tradicional com você. Ou seja, a gente tradicional, o que eu quero dizer? Tradicional, ainda mais nós que somos históricos, geralmente Deus fala ali no íntimo da oração e a gente ouve a voz de Deus. Mas teve alguma vez que você fala, isso aqui não foi tão tradicional, não foi tão comum? Pode começar igual o David Gibbons. Posso estar errado, mas eu acredito. Posso estar errado, né? Tem uma coisa, né, Eu tava no México no momento de uma convenção lá, de uma conferência, e é um lugar lindo, um lugar de retiro de até isso merecia uma história à parte, né? Uma igreja católica que inteira foi excomungada e se tornaram cristãos, e eles estavam recebendo a gente nesse retiro. Então, protestantes. Mas isso aconteceu há, 20 anos atrás. Não a história que eu estou contando, mas eles, né? Essa experiência com eles, com essa igreja. E aí, estava numas colinas, aquele lugar onde é frio e ensolarado. E tinha umas ovelhas lá embaixo, eu estava num momento de decisão, umas ovelhas e o cuidador delas, né? Funcionaria como um pastor, mas é diferente lá, né? O jeito deles cuidarem. E a nuvem, quando encobria a colina ali, ficava frio, e o homem, na hora que ele via, ele olhava para o lugar onde estava o sol e ele corria para a pedra onde tinha o sol e ficava lá, e as ovelhas ficavam girando e correndo e iam para perto dele. E eu estava num momento muito decisivo do meu momento de ministério, o que eu ia fazer. E eu estava tendo que tomar a decisão, e eu estava vendo aquilo, e era a minha hora silenciosa ali, e eu olhando para aquela cena e lidando com isso. E ali, naquele momento, me veio Efésios 2:10, que é uma coisa que eu repito bastante. E que essencialmente diz que Deus preparou boas coisas para nós desde a fundação do mundo. E ali eu comecei uma oração, que eu oro até hoje. Então eu fui direcionado por Deus a fazer essa oração. Que aquilo que não é meu, eu não quero. Se é de outra pessoa, eu não quero, e não vou fazer força nenhuma para pegar o que não é meu. E a minha oração é que Deus me ajude a não ser covarde e não pegar o que é meu, que Deus preparou para mim desde a fundação do mundo. Então eu preciso de luz, porque a minha tendência é pegar o que não é meu e não fazer pegar o que é do outro, né? E não fazer o que é meu. Então é uma forma não tradicional, mas eu tenho clareza. É ministério, né, Simval, que você está falando, né? Clareza do que Deus me deu clareza para as decisões que eu tomei e que eu tomo até hoje, né? E aquelas... Bacana. Eu quero ver você superar essa, Paulinho. Tudo bem, Paulinho? Você começa com o Simval, Marcos? Foi errado. Eu devia ter começado aqui com... Eu não acho nada tradicional a maneira como Deus fala comigo através dos meus filhos, né? Quem vem na comunidade quem me conhece sabe, quem vem na comunidade da Vila sabe, assim, de muitas histórias que eu conto, muitas experiências as mais diversas. Eu não vou contar nenhuma aqui hoje, mas para mim é surpreendente, desde que eu me tornei pai, a maneira
para mim, nada tradicional, porque é em situações inusitadas, é quando eu menos espero, às vezes olhando só depois em perspectiva, falo, cara, olha isso que Deus está me ensinando através da vida desse serzinho aqui que me questiona, que me irrita e que me alegra tantas vezes. E, enfim, eu acho muito louco isso, a maneira não tradicional como Deus fala através dos filhos. E aí, Fontana, tudo bem? Tudo bom, e você? E tudo bem. Tem alguma história não tão tradicional? Pelo menos... Eu tenho... Eu só às vezes fico com um pouco de receio de ser aquela pessoa que quer ver coisas de Deus em tudo, sabe? Eu também tenho esse medo. Então, assim, eu tento ser criterioso nessas paradas, porque daqui a pouco vira um lance assim, e já vi muito líder assim, quando a pessoa não tem várias dessas experiências para contar, e uma delas tem que ser tipo na semana passada, já vira e fala, fulano não tem experiência com Deus. Sabe? Não sei se vocês já viram esse papo. Então eu tenho muito receio com... É um bom disclaimer. Agora conta com esse tipo de parada. eu fiz o disclaimer para ver se eu lembrava de alguma brincadeira. Mas é importante. É importante. Cara, a mais não convencional recente foi um aluno meu que mandou um texto para eu revisar. E o texto estava horroroso. E era... Não, assim... Tava mesmo ou você quer sala, esse aluno? Não. Qual o nome dele, Fontana? O pior é que se ele assistir, ele sabe que é ele, pelo que eu vou contar. Né? O texto estava muito ruim. Do tipo que eu falei, cara, isso aqui não tem conserto. Cara, tem que... Não dá pra salvar. Tinha que começar de novo. E aí, eu dei o feedback pra ele. Aí já tem uma lição, hein? Nossa. Coisas que não dá para tem coisa assim, que não tem conserto, que tem que começar do começo de novo. Pois é. E aí, cara, eu dei o retorno para ele de maneira polida, mas falando para ele, olha, tá faltando isso, você tá afirmando tal coisa e você não fundamenta, ponto a ponto. E, cara, eu gastei com um texto do cara alguns dias para conseguir colocar de uma maneira que fosse suficientemente educada o tamanho da ruindade que era aquilo. Caralho. Tá. Aí... Não fala mais que é ruim, não, que vai ficar meio ruim. Mas tá bom, até o tanto já entendeu que é ruim. Já entendeu que é muito ruim. O cara já entendeu que é ele. O cara tá chorando agora lá atrás. A essa altura ele tá chorando. No final aqui para de falar que tá ruim. Ele desistiu do ministério. Deixa eu terminar a história. Que tem Deus falando Deixa eu terminar a história, você vê que ele merece. Aí, e aí, cara, passou uma semana... Ele publica no grupo dos alunos da pós-graduação. Obrigado, professor Vitor, que me auxiliou com esse texto. E ele publicou o texto no jornal da denominação sem nenhuma correção. E botou meu nome no bagulho. Gente, isso é Deus. Cadê Deus? Eu tô horrorizado. Eu tô precisando ouvir Deus aí. Às vezes não, você não vai vir essa. Vai puxar que Deus não falou nada e é isso aí. Não. É o silêncio de Deus. Foi uma coisa no escuro assim da alma. Não sei se vai valer a pena ouvir o final, mas até aqui tá muito bom. Cara, acho que se acabar aqui vai ser maravilhoso. Eu posso mentir? Então, não. Vai lá. É só isso mesmo? Pronto, amarrou tudo já. Vamos lá. Vai, faltando. Essa tá ótima. E aí, cara, assim, eu mudei meu jeito de dar aula e de avaliar aluno por causa disso, cara. Eu passei a ser mais carrasco, um professor menos gente boa, por causa disso. Existem determinadas... Deus nessa história, existem determinadas... eu quero ouvir... Existem determinadas circunstâncias que você não está sendo cruel se você for duro. Agora, uma pergunta sincera. Firme, né? Entre um aprendizado de um erro e Deus falar, qual que é só o coração mesmo que está trazendo? Não, cara, eu acho que tem uma questão aí de vida devocional, de oração e de perceber esses erros e também de leitura bíblica dizendo sobre isso, sabe? Entendi. Tem muitas... Às vezes a gente fala, Deus foi meio duro, mas, cara... É multiperspectiva isso daí, entendeu? Mas ali eu falei, cara, não dá pra ser o professor camarada e eu tenho que aprender a ler quem é o aluno que precisa do professor camarada. Sim.
que é a maioria, e quem é o aluno que precisa levar um chacoalhão. Nesse caso, tanto que você espelho, deu uma ênfase, pelo menos, um espelho o tanto que você deu uma ênfase que o texto é ruim, é importante você, nem sendo camarada, o certo é falar, não dá, não. Assim, não aprovo, mas se você quiser, eu ajudo a construir um outro. Para outros é uma forma de incentivar você ser camarada. No caso aqui não mas dá. Mas nesse caso, é o que ele está dizendo. A conclusão é essa. Não deveria ter sido... Não, é mesmo com um aluno que é gente boa, cara... E nesse caso aí, tem que eu deixar acho que claro é uma questão que de caráter. Tem uma questão, e tudo mais, tem né? uma questão severa de caráter que a gente foi descobrindo aos poucos com esse aluno. Tá bom. Chega, senão a gente vai expor a pessoa. Ô, Gus, tudo bem? E aí, Marcão? Tem alguma história? Cara, eu acho Esse cara aí. Eu ia falar que uma vez um professor... Um professor... Mas ele, enfim, eu lembro de coisas em que Deus fala comigo, às vezes, eu acredito muito nessa ideia de que tem um conjunto de coisas para ser Deus falando. Dificilmente vai ser só uma percepção que eu tive. Eu acho que tem isso, a leitura bíblica misturada com coisas que pessoas te dão de feedback ao seu redor. Nenhuma dessas coisas sozinha, nem mesmo a leitura bíblica, como a gente já viu, que às vezes o cara pode, o que tens de fazer, vai e faça logo, né? Sim. Sobre Judas, enfim, na hora de entregar Jesus. Mas, no meu caso, o que acontece muito são portas que se fecham de maneira muito estranha para mim. Então, são coisas, situações que às vezes eu estou numa situação e aí tudo tá parecendo, tô em paz, tô sentindo no coração, a coisa vai e de repente uma porta fecha. De uma maneira que nem que eu quiser eu consigo passar aquela porta. Então eu acho que é uma forma inusitada de Deus falar comigo. Às vezes disso de eu dizer, poxa, talvez... Cara, eu não li sinais anteriores ou realmente não tinham sinais e o que eu precisava era ter ido até aquele ponto e perceber que Deus é soberano, independente do que acontecesse depois ou não. Então eu acho isso meio inusitado, mas acontece com mais frequência do que eu gostaria. A gente vai falar aqui no nosso podcast. E você, Marcos? Não, fala. Eu? Conta você. Eu nem pensei, cara. Falou diferente. Durante o podcast eu tento lembrar, porque agora eu já tô pensando na introdução aqui. Vai lá, manda ver. Eu vou falar com você mesmo. Esse pessoal que não tem experiência com Deus. Eu vou te contar uma coisa. Esse pessoal que não tem experiência. Perguntar pros outros é fácil, né? Não, vou falar então. Eu tenho vivido devocionais com meus filhos na hora de dormir. Dormir todo Paulo. E é muito interessante que eu nunca fui uma pessoa de devocionais. Assim, eu leio a Bíblia, mas não é devocional de sentar à noite. E é interessante que Deus tem falado muito comigo. Eu faço isso para os meus filhos, mas meus filhos fazem questionamentos que eu, como professor de hermenêutica, eu não faço. Eu acho maravilhoso, assim. Legal. De uma mente sem barreiras, sem bloqueios. E eles não se satisfazem com respostas, às vezes teológicas bem construídas, que eu acho que eu faço bem. E aí é bacana isso. Não, mas espera aí. Tal. E a gente, às vezes a gente tem que acabar assim, vamos orar. E vamos ver se Deus nos responde mais para frente. E eu acho que é assim que Deus tem falado comigo, meio que nem o Paulo mesmo também. Legal. E a gente escolheu esse personagem porque é um episódio que agora a gente... Deus vai falar de outras formas também. Que está em 1 Reis 19. Quem vai poder ler pra gente o capítulo aí? Vai, Gustavo. Vambora? 19. Melhor você ler antes que acabe. 19. 19 de quanto a quanto você quer, Marcos? Tudo a tudo. Vamos lá. 19 inteiro. Ora, Acabe contou a Jezabel tudo o que Elias tinha feito e como havia matado todos aqueles profetas à espada. Por isso, Jezabel mandou um mensageiro a Elias para dizer-lhe que os deuses me castiguem com todo rigor se amanhã, nessa hora, eu não fizer com a sua vida o que você fez com a deles. Elias teve medo e fugiu para salvar a vida. Em Berseba de Judá, ele deixou o seu servo e entrou no deserto caminhando um dia. Chegou a um pé de giesta, sentou-se debaixo dele e orou pedindo a morte.
Já tive o bastante, Senhor. Tire a minha vida. Não sou melhor do que os meus antepassados. Depois se deitou debaixo da árvore e dormiu. De repente, um anjo tocou nele e disse: levante-se e coma. Elias olhou ao redor e ali junto à sua cabeça havia um pão assado sobre brasas quentes e um jarro de água. Ele comeu, bebeu e deitou-se de novo. O anjo do Senhor voltou, tocou nele e disse: levante-se e coma, pois a sua viagem será muito longa. Então ele se levantou, comeu e bebeu. Fortalecido com aquela comida, viajou 40 dias e 40 noites até chegar a Horebe, o monte de Deus. Ali, entrou numa caverna e passou a noite. E a palavra do Senhor veio a ele: o que você está fazendo aqui, Elias? Ele respondeu: tenho sido muito zeloso pelo Senhor, o Deus dos exércitos. Os israelitas rejeitaram a tua aliança, quebraram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. Sou o único que sobrou e agora também estão procurando matar-me. O Senhor lhe disse: saia, fique no monte, na presença do Senhor, pois o Senhor vai passar. Então veio um vento fortíssimo que separou os montes e esmigalhou as rochas diante do Senhor. Mas o Senhor não estava no vento. Depois do vento houve um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto houve um fogo, mas o Senhor não estava nele. E depois do fogo houve um murmúrio de uma brisa suave. Quando Elias ouviu, puxou a capa para cobrir o rosto. Saiu e ficou à entrada da caverna, e uma voz lhe perguntou: o que você está fazendo aqui, Elias? Ele respondeu: tenho sido muito zeloso pelo Senhor, o Deus dos exércitos. Os israelitas rejeitaram a tua aliança, quebraram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. Sou o único que sobrou e agora também estão procurando matar-me. O Senhor lhe disse: volte pelo caminho por onde veio e vá para o deserto de Damasco. Chegando lá, unja Azael como rei da Síria. Unja também Jeú, filho de Ninsi, como rei de Israel, e unja Eliseu, filho de Safate, de Abel-Meolá, para suceder a você como profeta. Jeú matará todo aquele que escapar da espada de Azael, e Eliseu matará todo aquele que escapar da espada de Jeú. No entanto, fiz sobrar 7.000 em Israel, todos aqueles cujos joelhos não se inclinaram diante de Baal, e todos aqueles cujas bocas não o beijaram. Então Elias saiu de lá e encontrou Eliseu, filho de Safate. Ele estava arando com 12 parelhas de bois e estava conduzindo a 12ª parelha. Elias o alcançou e lançou sua capa sobre ele. Eliseu deixou os bois e correu atrás de Elias. Deixa-me dar um beijo de despedida em meu pai e minha mãe, disse, e então irei contigo. Vai e volte, respondeu Elias. Lembre-se do que lhe fiz. E Eliseu voltou, apanhou a sua parelha de bois e os matou. Queimou o equipamento de arar para cozinhar a carne e deu ao povo, e eles comeram. Depois partiu com Elias, tornando-se o seu auxiliar. Legal. Eu tenho 2 perguntas que eu queria fazer para vocês, para trazer aqui. A primeira é... eu quero fazer um breve resumo da história do Antigo Testamento até aqui, né? Que a gente mais ou menos abordou na série, alguns pontos. Acho que dá para ir de Salomão para frente, né? Ou não? Eu vou fazer rápido. Nós temos o Adão e Eva sendo expulsos do paraíso e uma promessa de que um dia um escolhido o trariam de volta para que eles tivessem esse encontro com Deus, a presença de Deus, de volta ao paraíso, de volta ao Éden. E aí você tem em Gênesis os patriarcas, homens escolhidos, que de certa forma eles são esses representantes de pessoas que vão trazer de volta, mas eles falham, eles decepcionam, né? E eles têm uma visão do paraíso, mas não conseguem trazer pelo paraíso. Então você tem Abraão, Isaac, Jacó, José. Depois eles são escravizados no Egito e o escolhido é Moisés, que tira ele da escravidão, faz o êxodo da escravidão do Egito, mas não consegue entrar na Terra Prometida.
ele falha também. E aí vem Josué e entra na Terra Prometida, mas falha também, não consegue fazer tudo que foi determinado por Deus nessa Terra Prometida ali. Entramos em Juízes, e aí ali a lei foi esquecida, os princípios, e é levantados vários juízes, pessoas carismáticas que vão ser, às vezes, usadas por Deus apesar deles. E vai a coisa piorando até que Israel vira, dentro da Terra Prometida, dentro do paraíso, Sodoma e Gomorra, né? E aí eles têm, então, para mudar isso, eles começam a pedir reis, igual as outras nações, porque Israel não tinha rei. Eles pedem a primeiro Saul, que de aparência é um cara que representa os reis, um soldado, ele é viril, ele é potente, e o nome dele se chama O Pedido, né? E ele mostra, e a vida dele é uma bagunça, e ele é destituído do cargo, e entra Davi, que é o personagem, talvez o rei mais forte aqui. Isso tudo em destituído do direito do cargo. Durante um tempo ele continua. E fica os dois ali os dois ungidos, né? Os dois Cristos ali. E aí Davi, a vida dele também não é tão fácil, né? Assim, ele é um poeta, ele não tem esse perfil de um rei, mas no final ele vira um sábio, né? E aí a gente começa esse livro que a gente tá, de 1 Reis, com aquela história que a gente abordou de Davi sendo usado e uma mulher jovem também sendo usada ali para ver se... mostrando que o povo estava querendo ainda Saul, querendo os reis iguais à imagem e semelhança. Passamos... das nações. Passamos das outras nações. E aí passamos por Salomão, que é o oposto de Daniel, que é o oposto de Davi. Davi começa alguém meio afoito, com muita violência. Pouca capacitação. E acaba com muita sabedoria. Esse começa com muita sabedoria, o seu reinado, e acaba meio como tolo, como alguém que se desviou. E aí inaugura uma nova fase. Porque a partir daí, a história de Salomão é muito importante, sendo a primeira que abre reis, porque a partir daí é toda as gerações de reis, que é o nome do livro, né? Reis 1 e 2, como eles se separam, né? Quando Salomão morre, ficam 10 tribos no Reino do Norte, que é chamado de Israel, e 2 no sul, que é chamado de Judá, que é Benjamim e Judá. E que mais vale o Judá ali, porque eram os 2 primeiros reis. E Levi acaba se concentrando ali também por causa de Jerusalém, né? Isso, Levi tá ali, mas tem lá em cima também levitas. E aí tem uma coisa que acontece aqui que é interessante. As 10 tribos são a grande maioria. E eles pegam o nome de Israel para eles. Afinal de contas, são 10 contra 2. E o que esses 2 têm para poder, como moeda de troca, eles têm o templo. A gente vai ver, a gente viu até um pouco de Salomão, quando ele constrói o templo, quando a gente vai perceber, como um Deus de estimação, como alguém que está ali do lado, o templo dele o palácio dele é maior. Então essas 2 tribos têm esse templo, como dizendo assim, vocês separaram, mas a gente está aqui com o local onde Deus está, com o original. Coisa que no tabernáculo era mais, alguém poderia ter tabernáculos, lugares de altares de sacrifício e tudo mais, né? E aí surge a figura que até então não tem sólida, que são os profetas. E aí minha pergunta para vocês, minha primeira pergunta antes da gente entrar no texto, é por que surgem esses profetas? E quem são os profetas? O que é essa figura? O profeta é o cara que puxa a orelha do rei, dizendo... Sabe a lei de Deus? Você abandonou, volta. E o rei geralmente não gosta. Basicamente é isso. A gente está vendo os profetas e vê o profeta nesse caminho que ele fala com Deus. Mas o profeta é um cara que Deus fala com ele. Isso. E ele tem essa coragem, essa intrepidez da autoridade. Ele não é intimidado pela autoridade humana. Embora aparentemente, né? Porque essa é uma questão aí. Mas uma coisa interessante, quando a gente olha para
profeta Isaías, por exemplo. Você vai falar e ninguém vai te ouvir. Né? Então, a gente lê Isaías hoje, tem tanta coisa interessante que está sempre presente em coisas que a gente ensina e menciona Isaías, mas Isaías no tempo dele era um cara que não era ouvido. Então é alguém que mesmo não sendo ouvido fala. Tem essa coisa também, né, do profeta ser um cara que em alguns momentos ele vai buscar um determinado tipo de linguagem que o permita falar com o rei sem ser decapitado ali na hora, porque muitas vezes o que ele vai falar, como o Vitor disse, vai contra o que o rei está fazendo. E aí me parece que tem isso, né? Às vezes um determinado tipo de linguagem menos direta, mas que ele não deixe de dizer o que precisa ser dito, mas que consiga permanecer vivo para continuar sendo profeta e para poder continuar falando, né, sobre aquilo. Tem isso, Vitor, ou não? Tem. Eu acho que essa coisa do profeta é interessante, até se o Vitor tiver alguma outra coisa, mas o profeta basicamente é o cara que ouviu a mensagem de Deus, não só às vezes de uma maneira direta, como acontece, mas sobretudo aquele que faz o povo lembrar de coisas que já aconteceram, coisas que Deus já fez, né? E até hoje, muito essa coisa do dom de profecia, né? Nesse sentido, usando numa aplicação usa parábolas, que tem a ver com o nosso contexto, eu acho que é essa de lembrar o que Deus disse, as consequências. Lembra que se a gente fosse por aqui, ia dar nisso aqui, né? Então, eu acho que isso é um dos papéis importantes dos profetas, né? Você tem um movimento do profetismo em Israel que às vezes vai por outro lado. Mas isso é depois, que aí tem as escolas. Isso vai começar depois. Isso. Mas então, essa essência é muito legal porque se aplica ao Samuel, né? Que era considerado profeta. E agora aqui também se aplica nesse outro contexto com Elias. De alguma maneira, ele é uma pedra no sapato porque ele começa a denunciar coisas falando, cara, vai dar ruim aqui. Uma coisa que eu acho interessante é que toda vez que surge um personagem, uma figura nova no Antigo Testamento, um arquétipo novo, vem de uma insuficiência de um escolhido. De um escolhido. Então, assim, você começa com Moisés sendo escolhido, ele fala que ele não consegue falar, aí o irmão dele, Arão, é colocado como, tá bom, você faz essa parte, o seu irmão vai. Aí você tem o líder das nações, os juízes, que Moisés é. Aí quando eles não são suficientes, você fala, vamos pegar os reis. E aí o rei, quem é uma pedra no sapato dos reis, é o sacerdote. Então você tem Samuel fazendo ali, e parece que Samuel faz muito bem, nos dois ali, e depois você tem Natan. E aí você começa... Os sacerdotes já deram problema. Você falou sacerdote. Não, ele é sacerdote. Isso. É que sacerdotes antes dele deram problema também. Isso. Então ele já é um sacerdote plus. Ele é um sacerdote 2.0. Como o anterior de Samuel. Porque ele é... O que eu quero trazer é o seguinte. Profeta também. O profetismo começa a ficar mais forte mais pra frente, porque o sacerdote se corrompe. O sacerdote fica junto com o rei. Com a construção do templo, isso acontece. Isso, então assim... O processo histórico é o seguinte... O próprio Eli, né, Fontana? Eli, certamente, os filhos, Hofni e Finéias, são uma certa antevisão dessa corrupção sacerdotal, que a gente até tratou em Nadab e Abiú, existe essa questão, mas com a construção do templo, o sacerdote perde a autonomia de ser o contraponto ao rei, que Samuel conseguiu ser e que Natan conseguiu ser. Com a construção do templo, o sacerdote ele se torna um adereço da monarquia. Alguém na folha de pagamento do reino. Exatamente. Até então, o povo inteiro. Qual que é a deficiência? Isso eu acho que é o ponto importante aqui. A deficiência é a seguinte: quando você tem a divisão entre Reino do Sul e Reino do Norte e essa percepção de que o centro da espiritualidade está em Judá, o que o Reino do Norte propõe? Jeroboão, que é o grande líder do Reino do Norte, que recebeu uma palavra de Deus de que seria esse grande líder, de um profeta de fora do círculo sacerdotal. Jeroboão não é um rei à altura.
Então o que Jeroboão faz? Tem que descer até o sul para exercer espiritualidade? Vamos construir os nossos templos aqui no norte. E para outros deuses. E você tem a penetração da idolatria no Reino do Norte, no Reino de Israel. A proto-profecia começa com Jeroboão. Quando o mesmo profeta Jeú, que entregou a Jeroboão a palavra de Deus de que ele libertaria as tribos do norte e reinaria sobre as tribos do norte, diz a Jeroboão, num episódio muito parecido com o episódio da feiticeira de Endor, que Jeroboão não teria dinastia, o filho dele iria morrer, a esposa de Jeroboão vai ter com o profeta escondida, disfarçada, o profeta que já está quase cego reconhece a esposa de Jeroboão, tem toda uma ideia, um paralelo de feiticeira de Endor às avessas. Eu tô saindo do núcleo da monarquia para ir procurar agora a voz de Deus verdadeira, só que a sentença é uma sentença de término de dinastia. Como era com Saul também, né? Exatamente. E os profetas vão surgindo nesse contexto das tribos do norte que vão se afastando de Deus e abraçando a idolatria. Enquanto isso, no Reino do Sul, em Judá, você tem Roboão, filho de Salomão, com o templo. O que Roboão faz? Também faz templos e azerás, deusas, ídolos, para serem adorados. No caso do Reino do Sul, por amor a Davi, olha só que coisa louca. Por amor a Davi, e porque Davi errou no caso de Urias, mas se arrepende, volta o coração ao Senhor, etc., esses reis idólatras são interrompidos pelo reinado de Asa. Surge um descendente de Davi, um novo Davi, chamado Asa, que tem um período longo de reinado. E nesse período longo de reinado, como Asa, ele cumpre os estatutos de Deus, ele não se volta para a idolatria, no sul, o movimento profético ele não se faz necessário. Agora, no norte, depois do fim da dinastia de Jeroboão, você tem rei idólatra atrás de rei idólatra e você tem armações atrás de armações, exato, para tirar do poder o rei em questão. Então você tem várias conspirações para ter trocas de dinastias. E o que acontece? Nenhuma delas se volta para o Senhor, todas elas são idólatras, elas entram em guerra com o sul. E até na voz do narrador, ou pelo menos quem fecha o cânon, elas não são legítimas, esses reinados. Até a chegar... E aí vem a grande oportunidade de legitimidade no norte, se dá com a entrada de Onri. Porque antes de Onri, assume um rei conspirador, eu não estou lembrando o nome dele agora, mas... assume um rei conspirador desse tipo, que junta um exército, derruba o anterior, fica 1 ano no poder, e Onri é vitorioso sobre esse conspirador. Quando Onri assume, ele faz a idolatria das idolatrias, porque ele constrói uma cidade para rivalizar com Jerusalém, com um templo para rivalizar com Jerusalém, com uma deusa e um deus para rivalizar com Jerusalém. Baal e Azerá para rivalizar com Yahweh no templo em Jerusalém, ali no reino de Judá, na tribo de Benjamim, ao sul. O nome dessa cidade, para quem gosta de Novo Testamento, ela é absolutamente sugestivo. É Samaria. E aí, a partir de Samaria, o Reino do Norte passa a ser governado, a capital de Israel se torna Samaria, e o rei que poderia ter alguma legitimidade é o mais perverso de todos. E o filho desse rei é mais perverso ainda, a gente entra em Acabe, que é esse que a gente acabou de ler. Bom, já entendemos porque a figura profeta surge nessa figura. Então você vai ver muito mais profetas profetizando. Zinri. Você vai ver muito mais os profetas no Reino do Norte, que foi essa grande divisão. Aí vem uma segunda pergunta. Agora uma pergunta mais de percepção. Quando a gente
nós cristãos, geralmente entramos na Bíblia pelo Novo Testamento. Depois a gente vai no Antigo tirar. Me dá a impressão que Elias é uma figura que ganhou um patamar que está do lado de Moisés. Que nem Abraão, que para nós que a gente passa, fala assim que Abraão é o pai da fé. Mas Abraão, ele é quase, por estar ali em Gênesis, é quase uma introdução a um assunto importante. E quando você vê Moisés, ninguém nega que Moisés é o cara. Só que Elias, que a gente vai falar agora, dá a impressão que é tão importante do ladinho de Moisés. Um profeta que daí... Porque assim, parece que o cargo de profeta é um cargo de uma correção de tudo que desandou. Não é um... Entendeu? Abraão já é uma correção de Adão e Eva que não fizeram. Mas tudo bem, mas o profeta é de tantas fraquezas, é o cara que não... Moisés que depois virou sacerdote, depois que teve juiz, depois que teve reis, e agora precisa de alguém para corrigir tanto os sacerdotes quanto os reis, porque aí você fala assim... a correção. Eu tô certo nessa impressão? E a segunda pergunta, se sim, por que Elias, se não... Eu fico quieto e a gente continua aqui o texto. O Novo Testamento dá essa impressão. E não só o Novo, eu acho também, porque você vê alguns feitos de Elias, eles são comparáveis a, talvez se for olhar na história de Israel, só ao que Moisés fez até então. Porque mesmo os feitos de Abraão, você não tem muito milagre relatado, você tem encontros com Deus, mas você não tem... Né? Então aí o Moisés e o Arão, como esses que vão fazer coisas que chamam muita atenção, intermediar milagres e pragas, inclusive juízos que Deus faz, que são muito visíveis. E aí você tem todo o episódio que acabou de acontecer ali, que é a questão dos profetas de Baal, de descer fogo do céu, né? O Elias, ele traz um pouco disso com ele. Depois o Eliseu vai fazer algumas coisas também que o Elias fez, em outra medida, né? Mas ele tem os episódios com a viúva, que envolvem ressurreição. Então ele assinala e ele aponta para Jesus de uma forma também... Então não é só o Novo Testamento, né? Lógico que eu estou partindo dessa ótica, como você falou, a gente começou nela, né, como cristão, mas de alguma maneira, olhando para o Antigo Testamento, você começa já a ver sinais que diferenciam ele de outros profetas. O nome que a gente observa na literatura secundária, né, quando você pega os estudiosos, eles chamam isso dos atos poderosos de Deus na história, né? Elias é mais protagonista do que outros personagens desse tipo de situação. Mas não tem um motivo teológico no Novo Testamento para dar esse foco no profeta? Porque eu fico pensando assim, é uma coisa da teologia do Segundo Templo ou do Novo Testamento, então, que eles falam, cara, esse enfoque é importante. Talvez tenha a ver com a volta do exílio, com essa importância de, cara, os profetas, a gente não pode voltar mais de novo ao exílio, a gente precisa de profetas. Elias é uma representação da esperança de uma possibilidade de ter 12 tribos. Sem ele, sem Elias, você não tem esperança de resgate do norte. E Deus agindo no norte, né? Então... Ele está diretamente ligado com Acabe, então que é o cumprimento da aliança. Seria assim, quando a gente chega no Novo Testamento, o que acontece? Você não tem mais reino do norte. A Assíria domina as tribos do norte. Por volta de 700 AC. E a política de domínio da Assíria é a política de miscigenação. Então, lembra que Samaria é a terra do pessoal misturado? A gente tem essa impressão no Novo Testamento. Por que é a terra do pessoal misturado? Porque o povo do norte, idólatra, resultado da sua idolatria, é dominado por outro povo, sofre esse juízo, e sofrendo esse juízo, sofre essa miscigenação, e você deixa de ter as tribos ali reconhecíveis. De forma que a gente chega no Novo Testamento, existem 3 tribos apenas, só as do sul, Benjamim e Judá, e Levi, inclusive com 3 grandes representantes no Novo Testamento. Você tem Jesus, que é da tribo de Judá, João Batista, da tribo de Benjamim, João Batista, da tribo de Levi, e Paulo, da tribo de Benjamim. É verdade.
quando a gente olha para o cumprimento messiânico, para a expectativa messiânica que se tem do retorno de um rei, não é do rei da região da Judéia, não é do rei de Judá, não é de um rei sobre Judá, Benjamim e Levi apenas. Ele é de Judá como linhagem, mas ele é o rei de Israel. Exatamente. Assim como Davi era de Judá como Mas linhagem. exatamente, a ideia é de reunificar todas as tribos. E Elias tem um papel muito importante de uma reescrita da história a partir da perspectiva de Judá. Toda a narrativa de reis é uma narrativa redacional a partir da perspectiva de Judá. E nessa narrativa da perspectiva de Judá, você tem em Elias a preocupação em que haja algum tipo de restauração ou possibilidade de resgate das tribos do norte que sucumbiram aos Baalim. E é por isso que as profecias vão dizer assim: antes da volta do verdadeiro Davi, precisamos ter um Elias para preparar o caminho reto para esse escolhido. Então, assim, parece que tá voltando atrás, rebobinando a fita, assim. E temos que passar por Elias. Uma lógica que nós já conversamos aqui, não sei se aqui, talvez na mensagem, uma das vezes que o Vitor fez a exposição, falando sobre a questão da organização, desorganização e reorganização. Aqui é uma situação dessa... Do Brueggemann. Dessa situação onde desmorona as coisas, e aí a gente tem aqui uma dessas figuras que repete na história de Israel, até na história moderna, e eles usam bastante essa ideia do negócio que desmancha e alguém tem que segurar esse negócio e vai ficar até o fim. Então aqui tem, claro, aqui a narrativa de perseguição dos profetas e sobra quase ninguém e 50 ficou numa caverna, 50 em cada caverna, protegido por Obadias, depois os outros, o remanescente, né, que a gente lê aqui. Então a gente vê tem gente que está segurando a onda aqui, tem gente que ainda acredita, tem um remanescente fiel, e essa linguagem inclusive passa para o Novo Testamento, e a gente encontra isso aí, e hoje encontra muita gente que, falando aqui até indevido, a comparação, né? Como se nós, aqui no nosso país, a gente tivesse perseguição. Nem é cabível, mas as pessoas usam essa linguagem, porque é a linguagem de como se você é perseguido pelo que você crê. E nós não estamos vivendo isso aqui, mas as pessoas aplicam essa lógica de que tem que se esconder, que se eu falar tudo ninguém aguenta, essas coisas que acontecem bastante nesse texto, nessa divisão aqui que a gente está lendo dos dois profetas. E aí a gente tem, querendo ou não, é o episódio mais popular de Elias, o confronto nos dois montes. Então você tem o primeiro monte, que é o Monte Carmel, e Carmel quer dizer jardim, mano. É muito louco, né? Os montes com seus jardins. E ali o Monte Carmel, ele tem o primeiro confronto, porque quando a gente fala desse reis, que é o Acabe e a Jezabel, eles são claramente o arquétipo dos deuses que Israel ou que o profeta está confrontando, que é Baal e Azerá. Ela é filha então, assim, de sacerdotes. Então, assim, não. Própria... Mas eles são a figura. Olha, então, assim, é que o narrador está dizendo. Não é que os nossos reis, ou que o rei do norte, virou idólatra. Eles viraram os deuses, as imagens, eles são ali. A imagem e semelhança de Baal. E quando você estuda, eu acho que já teve até um podcast nosso que a gente fala sobre isso, eu não lembro qual, acho que é de uma outra temporada. Com certeza é outra temporada. Mas e a gente fala um pouco sobre isso porque é muito parecido quando a gente estuda. A origem ugarítica de Jezabel. Não só. Lembrei, eu acho que era nos Heróis da Fé, quando a gente vai falar sobre as mulheres, não sei, mas é alguma coisa por aí. E aí a gente vai na mulher sírio-fenícia. É isso e a gente mesmo. trabalha nesse episódio aí. Mas o interessante é que é o seguinte: o Elias aparece, tem 3 anos de sede, que é um confronto contra Baal, que é um dos deuses da chuva, da fertilidade. E aí, esses 3 anos, Deus é juízo. Os cavalos do rei estão morrendo. Ou seja, assim, tá morrendo todo mundo. Não fome, o rei tá perdendo força muito ali. Tá destronando ele com a seca. E Elias aparece e chama para um confronto de deuses. Os dois estão representando deuses. Elias claramente já era divulgado vamos dizer assim, uma mitologia em cima desse profeta, que ele encontra com uma pessoa no capítulo antes, ele fala assim, a pessoa fala assim, você some do nada, quem me garante que você não vai
sumir daqui e aparecer em outro lugar, porque o rei fez a maior busca da história. Aí ele fala assim, todo o planeta, né? Não é planeta que eles usam, mas é todas as nações, e não te achou porque você tem algum poder de uma carruagem, como se fosse assim, você vai, pega de um lugar e vai pro outro. Tanto que quando fala que o Espírito Santo leva, lá em Atos, some de um lado, é um link com isso aqui, esse ato profético do Espírito. Felipe, né? Isso, que leva e toma, né? E aí você vai ver esses dois representantes dos deuses, um confronto. E aí você vai ver 450 profetas de Baal, mais 400 da esposa de Baal. Eles vão lá e todo mundo conhece essa história. É um altar para Baal e não vem o fogo do céu. E o fogo do céu, é importante dizer, você está tratando... Deus está jogando no campo adversário. Apesar de falar, é em Israel, mas é o campo adversário. O que é o campo adversário? 400 profetas, mais os 400... O desafio aqui é, quem é o Deus que faz chover? Tem 3 anos sem chover. Qual é o raio do céu que vai chegar, que vai abrir e antecipar a chuva? Tempestade. Então, quando a gente vê também... e aí os profetas de Baal não conseguem com toda a sua... E Baal é um deus das tempestades. Isso é importante dizer. Isso é importante dizer. Baal é um deus das tempestades. Então faz começar a chover, traz esse raio. Então o fogo do céu aqui é raio. É raio. Assim como, a gente pode falar em outro episódio, assim como Sodoma e Gomorra é raio do céu, que é o enxofre de sal ali que vai ter aquilo lá. E ali o raio, eles invocam, se mutilam, e aí... Tem uma parada que não vale a pena entrar aqui, não dá tempo, que Elias começa até a zombar deles ali e eles não conseguem. Aí Elias manda jogar água. E a gente geralmente fala, água é para mostrar um milagre melhor. Mas é interessante que todo aquele fogo do céu, ele é um fogo de chuva. É quase como assim, deixa eu fazer o... E aí vem o fogo do céu, consome o altar, aquele fogo, aquele raio, faz o que tem que fazer. E... Elias manda matar todo mundo. Sem entrar na questão aqui, ele manda matar e ele sai e ele por 7 vezes faz fala assim, precisa completar a obra de Deus. Ele fez o fogo cair, mas se não completar, dá uma impressão que não vale essa matança aqui, tudo, essa vitória, não tem uma vitória. E aí na 7ª vez o servo fala, tem uma nuvem, tem até a música, né? Eu vejo uma pequena nuvem do tamanho da mão de um... Olha aí, Paulo. Tem música até que se baseia na Bíblia. E aí vem essa... E aí, o mais legal é que é uma pequena nuvem vindo do mar, tamanho da mão de homem, e Elias vira e fala, corre! Chega antes de Acabe no palácio e fala que você tem que falar para ele, senão a chuva não vai deixar nem você passar, de tanta chuva que vai vir. E ele corre, e aí Elias também, aí é um negócio doido, ele lembra muito do filme do Super-Homem. Lembra do primeiro filme do Super-Homem? Eu adoro essa cena que os caras vão de trem e ele corre mais do que... E Elias, um velho, bota o casaco na cintura, sabe aquele amarradinho assim que a gente faz? Moletom. E é o moletom na cintura e... Pá, corre e fala que e aí ele canta, faz chover. E fala que o poder, tipo assim, o poder que veio sobre Sansão, né? O poder do Espírito vem e ele corre mais. E corre mais que todos. Barba ao vento, ele ultrapassa pelo vento do Espírito. Ele ultrapassa a imagem que você falou da carruagem também, né? A carruagem. Uma vez ele sai do mar e vai pro... E aí vem uma chuva muito forte. E aí Acabe, em vez de Acabe falar, Deus voltou, Deus trouxe a chuva, e ele é o verdadeiro, não é? Ele conta para a esposa, e a esposa fala, tão certo como, sei lá, o ar que eu respiro, não sei, tão certo como alguma coisa que ela fala amanhã nesse mesmo horário, Elias, você vai estar morto, e ele entra em desespero, a gente entra no texto. E ele foge com medo, ele entra... Assim, o texto, ele é abrupto por querer. Tem um autor, não vou lembrar, é um nome bem complicado, é um judeu que ele fala assim, o texto da Bíblia deixa brechas para você completar. Isso é um dos recursos para te convidar a meditar no texto. E o texto não faz sentido esse começo, porque você fala assim, ele acabou de derrotar 850 profetas.
Ele acabou de ver fogo do céu descer. Ele acabou de ver uma tempestade vir. Ele acabou de correr igual o super-homem. Aí uma mulher fala, vou te matar. Que os deuses me castiguem se até amanhã não tiver feito a Isso. E pelos deuses ela promete. E assim, ele entra numa neura. E aí ele corre em direção ao deserto. É quase um ato... Não vou falar essa palavra, mas é um ato... É assim, ou Deus tira a minha vida, ou eu vou entrar nesse deserto. Ele tá indo pro deserto. Se um dia eu tiver um grupo de corrida, vai chamar Grupo de Elias. Porra, é bacana. Só corre esse cara. E aí ele faz... Ele tem... É muito interessante. Ele aqui não é testado. Vou usar a palavra testado, mas não é testado. Tem 3 episódios que servem como testes. 3 falas de Elias que tem aí sim, a Adele Berlin é uma das estudiosas sobre hebraico, a poesia hebraica e paralelismo, que ela vai falar. Essas 3 falas estão falando sobre as 3 tentações. É quase como Jesus tem as 3 tentações. Aqui Elias está tendo as 3. Ele acabou de ter muito êxito. E ele aqui vai ser 3 episódios de fala que vai mostrar que ele está tão deprimido que ele não consegue enxergar Deus. Você lembra quando a gente falou sobre Elias? Que aí tinha um pouco dessa interpretação do porquê, né? Uma das coisas que a gente elucubrou na época tinha a ver com isso de... Quer dizer, agora resolveu, o rei vai crer. O povo vai tomar o lugar agora. Agora está provado que Deus... é o Senhor e não o Baal, enfim. E aí ele parece que aí vem o contrário e aí parece que não, aí deu, pra mim chega, pra mim, se nem isso provou. Ele fala assim, tô muito cansado, eu não sou melhor do que os antepassados, tira a minha vida. Então ele pede a primeira, as 3 falas, isso eu não tinha entendido e eu fui só entender quando o Tim Mack vai falar numa abordagem de uma série das montanhas do Bible Project. Ele fala o seguinte, que Elias está tão, ou deprimido, a gente pode falar deprimido aqui, ele está tão desesperançoso que ele nas 3 falas está pedindo, me demita. É lógico que é mais ou menos, me destitua do cargo. E é o que acontece. Então a primeira ele fala, eu não sou melhor do que os meus antepassados, tira a minha vida. É mais radical. Aí um anjo cutuca o ombro dele, o alimenta de forma milagrosa, poderosa. Aí tem deserto, tem pão. Você pode fazer os paralelos que você quiser com maná, com cuidado de Deus, com anjo. Tirar a vida, né? Já tive o suficiente. Com tentação de Jesus. Já tive o suficiente. Já tive o bastante. Já tá, beleza. Não, é o que ele tá falando. Bom, e já, o que pra mim já assim, deu. O que ele tá falando, eu já completei. O que você, tenha misericórdia, Senhor. Eu já fiz o que você pediu. Agora eu não quero comer. É quase como assim, eu já fiz, era para ter acabado no Monte Carmel. Eu não quero mais essa jornada que essa mulher... Eu já vivi minha vida toda fugindo, sendo levado pelo vento. Eu sou um fugido, eu quero que acabe. Aí o anjo fala, come que você vai precisar. Tá bom. Aí ele caminha por 40 dias e 40... Então, ou seja, é o jejum que Moisés faz para receber a lei no Monte Sinai. Ele vai para o Monte Sinai, apesar que o texto não fala isso, mas é claramente uma figura... Ele está voltando às origens. Ele sobe. E a primeira coisa... Aí vem uma segunda vez, que é quase como Deus dando uma chance. Tá, já te alimentei, te sustentei. O que você está fazendo aqui? É muito louco isso. Porque dá a impressão, e aí é um pouco especulando... que o anjo não alimentou ele para ir para lá. Quase que assim, como que a jornada é grande. Mas a jornada é, não te demito. Você vai, vamos fazer, vamos se você precisa se você precisa ver que eu estou com você, te sustentando nessa jornada, tô aqui. Aí ele vai para lá, e aí Deus fala, o que você tá fazendo? É muito louco, eu acho muito legal. O que você tá fazendo aqui? E aí... ele vem com um discurso um pouco mais ameno, não é mais de morrer. Ele vem falar, eu sou o único que sobrei. Como assim o único que sobrou? Assim, toda a história... E a história assim, mostrou que ele não era o único. Ele tem o povo que estava ali, que adorou depois da... Ele tem... E ele já tinha anteriormente, né? O homem que parou ele para
que desafiou para ele poder ir para o Monte Carmelo, ele já tinha uma conversa, falou assim, eu abriguei 50 profetas em cada caverna, eu alimentei esses caras e agora eu não posso mentir pro rei que eu não te vi, que senão ele vai tirar minha vida. Então ele já sabia que tinha pelo menos mais 100, como ele, né, que estavam protegidos. Então ele fala uma coisa que não é verdade, mas ele diante tá da autocomiseração, né? Isso, ele tá cego pelo que... Assim, eu acho que tem tem um pecado Só aí. eu me esforcei. Eu sou o único. É um vitimismo, né? Essa síndrome messiânica que nós temos, às vezes. Eu sou o único. A nossa igreja é a única. A gente tem muito esse negocinho. Ninguém mais. O melhor chega. que tem aqui. Tu cansa, não, ou é o melhor ou o pior, né? Quem nunca deu pitizinho com Deus? Tô cansado. Ontem, né, Marcos? Gente, não dá mais. A gente sempre tá tentando, os evangélicos não dão. Por que comigo? Não sei o quê. E não sei Porque o quê. só comigo. Por que também comigo? A gente Nossa. tem muito, todo mundo. Eu acho que às vezes a gente fala, a gente não tem que perguntar o porquê, tem que perguntar o pra quê. E perguntar o porquê é importante. O cara bateu na tua traseira, por quê? Porque você estava sem luz de freio. Porque é importante. Agora, o porquê comigo ou porquê só comigo é o que é danoso. Mas tem um negócio que nesse episódio a gente não pode deixar passar, que é o fato, de novo, da metáfora da visão. O profeta é o cara que tem que enxergar a realidade. Então, enquanto ninguém tá vendo o que tá claro, o que tá óbvio, mas ninguém tá vendo. O profeta é o cara que enxerga. E ele não tá mais vendo. E aqui ele não é mais profeta. Ele não tá. E é o interessante. Aí já vem. se demitiu Aí do é cargo. quase como Deus falar, tá bom. Ele deu a resposta errada e Deus falou: então vai lá pra fora. Ele cobre, de novo, tem muito paralelo com Moisés. Ele cobre o rosto, ele sai de uma caverna. É muito interessante esse negócio da caverna, né? Ele se esconder na caverna. Você consegue enxergar coisa dentro de caverna? Eu tô falando sério. Tem toda essa É figura, o lugar né? mais escuro que eu já vi na minha vida, na caverna, cara. Não, e assim, escuro, e ele volta Que eu pro não vi, Sinai. né? Como Que eu assim? não É isso que eu ia que dizer. eu não vi na O minha lugar vida. mais escuro que eu já não vi é a caverna. Que eu já não estive, né? A gente desligava a luz desespero, de é carbureto, desespero. aí as lanternas, por 1 minuto e ficava em silêncio. Cara, aquele 1 minuto era uma eternidade, era uma agonia. Da escuridão e do não silêncio. Não é um lugar bom pra você isso, você não tá bem. Você tá meio Mas por depressivo, outro lado, tem uma coisa boa aí, não tem não? De tipo, deixa eu ficar quieto aqui, eu quero ficar quieto aqui, né, no meu canto. E só que sei lá, pra mim tem muito disso assim. Eu sou uma pessoa, né, das cavernas. E é fato que eu sou chamado para sair. Eu sou chamado para sair, né? O problema mas é a que gente está falando do lado ruim, mas para quem está vivendo talvez a situação dele, acho que muitos de nós nesses momentos a gente quer se retirar, se esconder, ir para algum lugar onde ninguém me veja. O problema é que isso não. E isso aí não é o que Deus tem pra vem um você. dos episódios mais simbólicos e difíceis de interpretar, que ele vai para fora e Deus começa a dar um show, né? Assim, de pirotecnia invertida. De poder. É quase como assim, tá bom. E aí ele vai um vento que o texto poético fala que vai despedaçando a montanha. Aí ele faz terremoto, ele faz fogo. É quase como assim. Cara, e aí o texto vai deixando claro. Ele fez isso, Deus não estava nisso. Ele fez Se aquele eu quisesse, outro. eu mandava raio qualquer E é hora. óbvio que Deus está. Então a parada é Deus está mandando, mas ele está falando assim. Não me toca. Aqui não é a mensagem que eu quero te dar. Já que você não ouviu o fogo que eu mandei lá no altar, eu vou. E aí vem um sussurro, né? Um cochicho. Um vento que. E aí tem trocadilhos aqui na palavra, que é um cochicho. É assim, um assovio. Que eu ouvia muito nas orações. Quando você vai aquela oração, como se fosse aquela oração silenciosa, como se fosse aquela festa no seu quarto para fazer a oração secreta, a oração. E aí, ali Deus estava. E é quase. Aí tem muitas interpretações, não sei o que vocês entendem disso. Eu não quero dar a minha, eu queria de repente. O surpreendente, às vezes, não é o show, a luz, o extraordinário. Às vezes o que vai me tocar, a maneira como Deus vai falar comigo, às vezes não é através do milagre,
Mas é através de uma coisa pequena, de uma Sutil. coisa do cotidiano, sutil. Eu sou tocado. Não é pela voz do pastor, é pela voz do meu filho. Não é pelo... Isso é. Eu gosto do que o Fontana falou. Deixa eu dar a minha, daí você... É assim, nem tudo é o que a gente vê. Ouve um pouco, profeta, já que você não está mais enxergando. Ouve. Porque ele vê... aquele negócio espetacular. Você está vendo, só que você não está vendo. Então, quando te faltar a visão... Ouve. Presta atenção em outros sensos. O grau de sensibilidade, outros, como é que fala? Sentidos, né? Sentidos para entender o que eu tô fazendo. Mas às vezes o grau de sensibilidade é importante, porque as outras coisas são estrondosas, inclusive no barulho. Uhum. Então é como se fosse, não adianta você ficar nivelando a sua audiência para aquilo que é muito barulhento. Talvez você vai ter que dosar a sua sensibilidade. Você não saiu da caverna agora? As coisas não parecem muito brilhantes? Então, de alguma maneira, também... ouça no silêncio algumas coisas. Não acho que tudo está na hora do grande movimento, da grande... Vai mudar tudo. E nada mais secreto. O rei vai se arrepender completamente. Não vai acontecer isso, cara. Quando Deus vai revelar, vai ser mais ele tem uma resposta ruim. Ele repete. Ele fala, só me demite. Eu sou o único. Eu não tenho mais ninguém. Aí Deus... É engraçado que Deus fala... Ele não fala nada, ele só desce... Unge esse cara que vai ser o rei da Síria, unge esse cara que vai ser o rei de Israel, entrega o seu cargo para Eliseu. Cara, e assim, eu por um tempo achei que triste. Não é triste, assim, talvez foi um alívio. É igual a gente ressignificar Moisés olhando sobre o monte até a prometida. Tá bom, entendi. Então faça isso, faça direito esse final, deixa a porta aberta para uma próxima, que eu vou te fazer você sumir pela última vez. Um final honroso aqui, né? É muito honroso. É um final honroso, né? O Ló não tem um final honroso. Só que Deus fala... Deixa eu te falar só mais uma coisa antes de você fazer essas coisas. Tinha 7.000 que não se prostraram. É quase assim. Eu vou te dar um tratamento, mas não sem te confrontar, né? Tem uma coisa que eu acho que diz respeito a tudo isso que você falou. E um pouco ao que o Paulo falou da caverna. Que é o seguinte... se retirar para o silêncio não é ruim, Paulo. Não é, você tem toda a razão. É diferente de fugir para o local distante de qualquer ameaça. Diante da ameaça, a gente buscar um lugar tranquilo para que a gente possa ter clareza é positivo, é bom. Mas isso é diferente. Não é o que ele faz. Não é o que a gente muitas vezes faz. Às vezes a gente se retira para respirar fundo e encarar o problema. A gente fala assim, às vezes é para eu fugir mesmo, porque eu não tô conseguindo, não tô aguentando mais. Eu acho que talvez na maioria das vezes. Eu me vendo, às vezes eu justifico dizendo que eu me retirei para escutar, mas eu me retirei para fugir. E aí o que acontece? Na fuga, a gente não olha que tem 7.000, a gente não consegue perceber esse tipo de coisa. Sim. E como todo esse texto é sobre idolatria, eu acho razoável que a gente sempre traga a percepção hebraica a respeito da relação entre idolatria e sensibilidade. Entre idolatria e percepção. Então o salmista, Salmo 115, ele vai dizer: vejam os seus ídolos de ouro e de prata. Tem olhos, mas não veem. Tem nariz, mas não cheiram. Tem boca, mas tem garganta, mas não respiram. Tornam-se iguais a eles aqueles que os manufaturam, ou aqueles que os fabricam, e aqueles que os adoram. Então, quando você é um idólatra, você perde a habilidade, exatamente, a habilidade de enxergar, a habilidade de escutar. Você vê, mas não enxerga, você ouve, mas não escuta. Você se torna igualzinho o ídolo. Ele é uma imagem, e toda a brincadeira que está acontecendo nesse capítulo é uma brincadeira sobre imagem e semelhança. Você é a imagem e semelhança de um ídolo morto, ou você é a imagem e semelhança do Altíssimo, que é capaz de perceber a realidade tal qual ela é? Do Criador. Então, quando você olha para a imagem e semelhança do ídolo morto, lá estão Baal, Acabe. É esperado de Acabe e Jezabel não enxergarem o que aconteceu no Monte do Carmel, mas de você não. É esse o ponto. E assim, é interessante que ele se prepara 40 dias, que é o tempo máximo que dá para ouvir a voz de Deus, de se fragilizar e ouvir. E mesmo assim, ou ele não ouviu, ou ele não...
E aí é muito significativo que Deus fale no cochicho. É muito significativo que ele fale na sutileza. Porque assim, profeta, vem cá, que eu sei que você ainda é profeta. E deixa eu te mostrar como você ainda é profeta. Desculpa. Não, imagina. E deixa eu te mostrar como você ainda é profeta. Tá vendo toda essa barulheira aqui? Cara, você ainda é capaz de ouvir no silêncio. Só para dizer que eu acho significativo também que isso aconteça justamente com ele. Ah, sim. Porque às vezes o que esperam de mim, eu mesmo vou me decepcionar e decepcionar os outros e me sentir culpado porque existe uma expectativa de que eu veja, de que eu saiba, de que eu responda. Mas pode acontecer de momentos em que eu não enxergo, em que eu me sinto realmente, querendo me fechar e querendo fugir e tal. Só que Deus trata isso. Deus vem atrás da gente. Deus se manifesta, às vezes, das maneiras, né, mais inusitadas, mais inesperadas. Né? Mais uma vez, uma história e um episódio agridoce, né? Porque, por um lado, essa história, ela mostra que o profeta não está mais enxergando e que Deus está dando 1, 2, 3 chances e ele não vê e ele é destituído. Por outro lado, é um Deus misericordioso dizendo: tudo bem, cara, eu só queria te mostrar o que você está perdendo, mas você é profeta, eu vou fazer isso. Você é um querido, eu vou te ouvir, você vai passar o seu cargo, você vai ser honrado, mas você perdeu uma coisa maravilhosa. Então, assim, você fala assim, mas é um ou é outro? Deus tá os dois ali. E a história tem que ser assim, porque eu acho que isso é uma sabedoria grande. Eu não sei quanto é o limite, esses tempos aí a gente tem feito, quanto é o limite para falar, chega. Chega, eu sei que eu vou perder, Senhor, se eu não fizer isso, se eu não fizer aquilo. Chega. Não tô dando conta. Não tô dando conta. Cara, isso a gente não pode tirar desse texto. É verdade. Assim, não é para falar quero morrer. Eu acho que isso hoje a gente já tem mecanismos. Se você tá pensando isso, cara, você tá batendo errado isso em você. Mas o não tô dando conta, sei que deveria continuar, sei que o certo era continuar, mas não tô dando conta, me ajuda. Eu acho isso... E Deus não é... E Deus não desumaniza. Isso. Deus não tira, fala assim, você só vale se for profeta pra mim. Ele não foi violento, isso acho né? que é mais legal. A violência... Né, pelo contrário. Assim, você vai. Ele fez o contrário. É o contrário, né? Eu acho que assim, a gente deveria ler... Uma coisa da violência, né? Exatamente, não é uma... Tem uma leitura, né? Homens e mulheres são violentos. O nosso inimigo nos impulsiona à violência. E nós precisamos aprender esse caminho da não violência, porque aquele não é um caminho de violência, de obrigatoriedade, né? Elias não é violentado na sua vontade. Agora você vai fazer. Agora você vai fazer. Isso aí é a gente que faz. Como que Deus te cobra, né? Como que você se sente cobrado por Deus, né? Geralmente não é Deus. A gente lê esse texto, eu acho que no modo, né, no padrão, né, das nossas leituras cara, Deus está aqui em cima dele cobrando, porque ele é profeta e ele tinha que estar vendo. Mas existe esse outro olhar de um Deus compassivo, né, que olha para esse momento dele e acolhe, né, ele. O castigo, né? Alguma coisa que a gente vai olhar assim e falar que Deus não vai fazer a obra, essas coisas todas que a gente, né? A continuação do vitimismo agora, se não tiver eu, quem é que vai fazer? Ele vai chamar outra pessoa, ele vai fazer. O mais legal é que o cara que não tinha medo da morte, encarou várias vezes na vida dele a morte, pediu a morte. Deus fala, eu não vou deixar você passar pela morte. Nem morrer você vai. Nem morrer. Não se preocupa. Mas eu não sou digno disso. Mas não é sobre dignidade. Não é sobre os ministérios. É sobre o meu amor por você. Por merecimento. Na leitura aqui. É o pedido é uma demissão mais bonita que eu já via na Bíblia. Aqui, agora, assim, por merecimento, né? Fala assim, por merecimento, a gente porque fala porque ele não é um cargo. Ele é um filho. Ele pediu para ser demitido e ele recebeu uma aposentadoria. Não, porque assim, querendo ou não, mas é um pouco disso. Assim, Elias está sentando no lugar mais desonroso da mesa.
eu não aguento mais. E Deus fala, tá bom, eu vou te tirar, mas você vai sentar aqui do meu lado como filho. Você levanta e vem pro lugar de honra que eu quero. Porque se a lógica fosse merecimento aqui, ele não ia. Ele é honrado. E eu acho que tem aquela minha pergunta, a que eu fiz no começo. Ele no Novo Testamento é honrado demais. Sim. Demais. Que o paralelo, nenhum nascido de mulher é tão grande quando ele fala isso com de João Batista. João Batista. O paralelo de João Batista com Elias. É o Elias. É assim. É um pouco com Samuel, um pouco com Elias. Cara, tem uma coisa, só que eu acho que tem uma lição muito forte aí que aparece tanto em João Batista quanto em Elias, que é um pouco dessa, caras, enquanto você estivesse achando, enquanto você tivesse, da maneira que você percebeu o seu ministério, achando que era o seu esforço que estava fazendo, então eu vou te poupar até disso e vou te mostrar que nunca foi o seu esforço, né? Que nunca foi, lógico. Você precisa ter perseverança e se esforçar, mas é quase como se dissesse, você estava achando que eu estava dependendo desse esforço, não era, eu só estava dividindo com você o privilégio da tarefa. Então, porque o esforço leva à exaustão. O esforço leva a chegar num momento em que eu falo, cara, não dá, é o que eu tô fazendo, só eu tô fazendo, só eu tô me esforçando, só eu tô... Então, se eu não entendi que o tempo inteiro era Deus fazendo, que Deus que faz cair raio, que Deus que faz quando Ele quiser, e Deus que sussurra quando Ele quer, né? Se eu entendo isso, eu não vou chegar no lugar da exaustão, porque eu não vou até minha última força para que as coisas aconteçam, senão não vai acontecer, né? É isso. Que Deus abençoe sua vida. Não deixe de comentar aqui no canal do YouTube o que você tem achado da nossa série, do nosso podcast. Dá uma curtida, que assim o YouTube vai divulgar para mais pessoas. E a gente vê segunda que vem no próximo podcast. Tchau!